O nosso texto básico está lá em Gênesis, o capítulo 1. Vamos abrir lá. Para lermos do verso 3 até o verso 26. Eu acho que muitos de vocês até conhecem esse texto de cor, nós precisamos lê-lo. Gênesis 1, 3 a 26, diz assim: Disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, fez separação entre as luzes e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez Deus. Chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. Viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. De tarde e manhã, terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. Viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus, voem-se as águas de enxames de seres vivos, voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies. Viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais selváticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Bom, esse é o relato da criação. O nosso objetivo hoje é sermos capazes de expor o que chamamos de pressuposto da criação de todas as coisas. Isso é fundamental para a cosmovisão cristã. Quer ver? Vamos pensar um pouco. Se todos os homens, todos, chegassem à conclusão de que não há Deus, o que isso mudaria na nossa sociedade? Não existe Deus. Não há Deus, não tem religião. O que isso mudaria na nossa sociedade? Oi? Não haveria princípios morais, éticos. O que mais? Não tem verdade absoluta. O que mais?
Não ia ter justiça. As pessoas não iam para a igreja. A sociedade ia ser diferente da que nós conhecemos. Vocês concordam comigo? As leis que nós temos, aonde é que elas têm amparo? Na Bíblia. Por exemplo, fez o Senhor Deus Adão e disse, será chamado em hebraico Adão, que o termo para solo é Adam também, porque da terra foi tirado, então deu para ele nome. No Antigo Oriente Próximo, dar nome significa ter autoridade sobre. Então Deus tem autoridade sobre Adão. Nasceu Eva, Eva foi criada lá. Quem que deu nome para Eva? Adão. O que ele disse? Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Depois ele a chama Eva, porque vai ser mãe de todos os seres viventes. Então ele a chama de varoa. Quando um homem casa hoje com uma mulher, o que acontece com a mulher? O que acontece com ela? Ela é nomeada de novo. Por quê? Porque está no relato bíblico. Aí isso influencia a nossa lei. Na nossa lei, isso é porque agora tem vínculo. Tem vínculo. Aí o homem então nomeia como nomeou Adão e Eva. Se você for olhar todas as nossas leis, principalmente nos Estados Unidos, a Constituição Americana tem mais paralelo com as Escrituras do que a nossa. Mas a nossa ainda tem. Então ela tem esses paralelos com a verdade bíblica. Então muitos desses paralelos iam se perder. Não haveria um absoluto, não haveria princípios morais. O que hoje nós consideramos como errado, o que ia acontecer? Deixaria de ser errado. Perderia então esses parâmetros gerais que nós temos. Lendo um livro, Dr. Peter Jones. Dr. Peter Jones, se eu não me engano, ele é catedrático da Universidade de Oxford, ou é Princeton, uma das duas, agora não me recordo bem. Mas é uma grande universidade americana. No livro dele chamado Deus do Sexo, ele apresenta uma proposição que agora está sendo apresentada por um outro autor, um outro grande estudioso da Universidade de Princeton, de que estrupadores são bons para a sociedade. Por quê? Eles estão se baseando no princípio da evolução. O princípio da evolução diz que o espécime mais forte de qualquer espécie, ele está naturalmente se desenvolvendo mais, por isso ele é mais forte, ele é mais capaz, ele é escolhido para a reprodução, porque ele reproduz descendentes mais fortes. Então, naturalmente, um processo de seleção acontece, os mais fracos são eliminados e o mais forte permanece. Isso vai fazendo com que as espécies tenham continuidade. Esse é o princípio. Baseados nesse princípio, eles entendem o seguinte: se um homem vem, abusa sexualmente de uma mulher e gera um filho, ele é um espécime mais forte dos homens, então os filhos dele vão ser mais fortes. E se eles tiverem esse gene, essa capacidade de estrupar mulheres e gerar filhos, nunca vai acabar o ser humano. E aí eles defendem, então, que os estrupadores são bons para a sociedade. Você está vendo qual a direção que o evolucionismo vai tomando? Aí o naturalismo, que é uma corrente filosófica onde o evolucionismo se firma, essa posição filosófica diz o seguinte: o homem é o único absoluto, não há nada fora do homem. Então não há ser superior. Então o que importa sou eu mesmo. Tudo começa e tudo termina em mim. É assim que a sociedade funciona? Basicamente está funcionando assim. O que tem acontecido? Quem atira primeiro continua vivo, né? Nós estamos vivendo uma época assim. Quem é mais esperto, quem ganha mais, quem tem mais poder. Eu estava vendo as entrevistas. Você quer ganhar na Mega Sena? E o cara, se eu ganhar, a primeira coisa que eu vou fazer é mandar meu patrão embora. Por que manda o patrão embora, né? Ele quer tomar a posição, ele quer ser mais forte, ele quer estar por cima, ele não quer estar dependente. Eu vou mandar meu chefe embora. Um falou assim: eu vou mandar a patroa embora. Aí eu falei: mas esse aí ele não volta mais para casa, né? Deu entrevista da FTV, dizendo que vai mandar a patroa embora. Eu falei: ele não volta para casa, né? Ele pode pegar ônibus para outro lugar. A ideia é sempre de superioridade ao outro. Como é que funciona no cristianismo? O que eu tenho que fazer com meus inimigos?
Alguém falou dar um tiro aí? O que é que tem que fazer com o inimigo? Amar e orar por eles, né? Não é isso que Jesus disse? Quem me persegue, o que eu faço? Persigo eles também. Põe uma faixa vermelha na cabeça, né? Sai com uma arma, tirando tudo quanto é pessoa na rua, mata todo mundo, destrói todos os inimigos, é assim? Não é isso que os filmes mostram? Os filmes mostram isso. É a vingança, é a superioridade, vencer o outro, né? O que a Bíblia diz? Quando me perseguirem, o que eu tenho que fazer? Se me obrigam a andar 1 milha, vai 2. Se toma minha capa, dá a túnica também. O princípio bíblico é da submissão. Então nós temos um princípio, alguém superior. Quem? Deus. Ninguém está acima dele. E todo mundo para baixo é servo dele. E devem amar uns aos outros como a Deus. Ama a Deus e ama o próximo como a si mesmo. É o princípio bíblico. No princípio naturalismo, o que é? Só tenho eu e eu mesmo. Ninguém mais ao meu redor. Não há Deus, não há princípios éticos gerais. Tudo é relativo. Tudo vai ser transformado de pessoa para pessoa. Não há absolutos. Nós cremos que não é assim. Então, para nós, quando nós pensamos em termos de existência, nós pensamos que há um ser que coordena tudo e dirige tudo. Então é Deus. Por isso nós somos pressuposicionalistas. O que é um pressuposicionalista? Eu tenho pressupostos que são verdade para mim. Por exemplo, um pressuposto que me dirige em tudo que eu vou fazer. A Bíblia é a palavra de Deus. Se eu duvido que ela seja a palavra de Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou tornar relativo. Então eu vou lá ler a Bíblia. A Bíblia diz que eu tenho que ter determinada atitude. Se aquela atitude não me beneficia, o que eu vou fazer? Olha só, estou achando que isso aqui, né? Vocês já ouviram a piada dos 10 mandamentos? Não? Diz que Deus foi dando os mandamentos, né? E aí o pessoal descobriu por que o número 7 está cortado no meio. Você já viu quando escreve o 7 assim? Corta. Meu pai brigava tanto comigo que eu fazia o 7 assim, ó, fazer rápido, né? Aí vai falar, corta. Aí tinha que cortar o 7. O correto é que ele seja, então, um traço e depois um traço no meio. Aí o pessoal disse que quando chegou no mandamento 7, os caras gritaram assim, corta Moisés, corta. Aí Moisés cortou o número 7. Porque era o não adulterarás, né? Aí os caras, não, esse aí não. Porque aqueles mandamentos todos falavam contra o quê? Contra aquilo que os israelitas estavam vivendo. E aí Deus vem e diz assim, princípios morais e éticos. Não, faça assim, não faça assim. E aí aqueles princípios agora vão dirigir os israelitas. Então nós temos princípios pelos quais nós nos dirigimos. Eu não sou livre. Quando eu começo a tornar a Bíblia relativa, eu vou lendo, aí eu falo, não, esse aqui corta, né? Esse aqui não. Esse aqui é assim. Não, ela é um absoluto. Então para mim ela é a palavra de Deus e é a verdade única. Eu vou partir desse pressuposto. Os liberais não agem assim. Como é que os liberais olham para as Escrituras? Ela contém a palavra de Deus, ela não é. Então há partes que são invenção do homem, tem partes que é a visão do autor. Então o liberal ele chega e diz assim, quando Paulo diz que a mulher não deve ensinar na igreja, o liberal olha e diz assim, isso aqui é a posição de Paulo. Paulo era um judeu muito fechado, machista, e ele pensava assim, a Bíblia não pensa assim. Aí você pergunta para ele assim, então onde na Bíblia está dizendo diferente isso aí? Ele não acha, porque não tem. Como é que eu vou agir? Eu vou entender o seguinte, Paulo está falando a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus está falando a Paulo. Então Paulo está dizendo assim, a mulher não deve ensinar na igreja. Por quê? Elas são menos, são inferiores? Elas não sabem nada? Se for falar na igreja, começar a falar de esmalte, de arrumar o cabelo, é isso? Por que a mulher não pode falar na igreja? Por causa de papel. O papel. Vocês querem ver?
Felipe, quando você tiver um bebê, você vai dar mamar para o bebê? Por que não? Porque ele não tem mama. Quem é que pode dar mamar para o bebê dele? A esposa. É papel. Ela tem algo que lhe é próprio como mulher. Isso não torna ela inferior, torna? Tornou ele inferior então? Então não precisa do Felipe, né? Para ter neném. Precisa? Precisa, ele tem um papel dele. Então o que a Bíblia está falando são os papéis. Então ao homem foi dado um papel: dirigir o lar, instruir o lar, conduzir o lar, doando-se a própria vida por aqueles que ele lidera. E a mulher então se submete a essa liderança. Claro que tem horas que o papel faz o quê? Ele tem que transpassar aí. Tem hora que a mulher tem que exercer por causa de uma impossibilidade. O marido cai e fica de cama. Quem é que vai ensinar os filhos agora? Ela vai pagar outro homem para vir ensinar a Bíblia dentro de casa? Ela pode ensinar a Bíblia para os filhos? Pode. Pode dirigir o culto doméstico? Pode. Não tem um marido que está de cama, está lá, não pode mexer, não pode fazer nada. Ela pode trabalhar? Pode. Mas de quem é essa prerrogativa de sustento do lar? Do marido. Mas ela pode auxiliar? Pode. Ela só não pode assumir a prerrogativa, porque é um papel masculino. Mas ela pode desempenhar, não impede. Então a mulher pode dar aula na igreja? Se não tiver quem dê aula, ela pode. Ela pode. Ou então, se for alguma coisa muito específica. Por exemplo, Mariane é formada em biologia. Aí eu preciso que fale na área de biologia. Ela pode falar alguma coisa nessa área? Claro, ela é formada eu não sou formado, sou formado em teologia. Eu posso falar na área que é própria dela? Não posso. Pertence a ela, então eu posso pedir a ela: você pode vir aqui falar alguma coisa nessa área pra gente? Aí ela vem aqui e vai falar. Isso não significa que ela usurpou o papel dos homens. Não significa. Então, a Bíblia coloca isso aí para dirigir as coisas. Então, Paulo vai dar uma orientação bíblica. Aí a gente crê que aquilo ali é um pressuposto bíblico verdadeiro. Eu vivo a partir daquilo. O evidencialista, ele precisa de uma evidência. Então, quando eu falo assim, que as muralhas de Jericó foram derrubadas por um milagre divino, e eu creio nisso. Da onde foi que eu tirei isso? Da Bíblia. O que o evidencialista faz? Ele pega os relatos dos arqueólogos que encontrou as muralhas, que realmente existiu a cidade de Jericó, que houve uma batalha. Ele se ampara naquele relato para autenticar essa verdade. Ele não é que ele retira a verdade, mas essa verdade tem como embasamento uma evidência. Então aquela evidência, ela valida essa verdade. Nós temos como verdade a palavra. Então, mesmo que não acontecesse de ter encontrado as muralhas de Jericó e comprovado pela arqueologia que existiu e que caiu os muros, eu continuaria crendo, porque o meu pressuposto é bíblico. Eu não anulo, mas eu não dependo. Então, mesmo que ainda não tenha encontrado, por exemplo, ninguém achou uma evidência de algum ato lá do Antigo Testamento, isso não invalida aquilo para mim, porque o pressuposto é de que aquilo é verdade. Deus preservou as Escrituras como verdade, ela é verdadeira. Então eu creio a partir dela. Quanto à criação, nós temos como princípio a teoria do criacionismo. Nós cremos que Deus criou todas as coisas, do nada, pelo poder da sua palavra. Uma outra linha, teoria também, chama-se evolucionismo, que crê o quê? Que não foi Deus, mas que o próprio universo se desenvolveu. Aí eu não trouxe a imagem porque eu não tive autorização dos autores, mas o pessoal colocou uma imagem esses dias na internet, era um quarto assim, bagunçado. Aí eles falaram assim: teoria evolucionista, o quarto bagunçado no primeiro quadro, no meio uma explosão, explodiu tudo. Aí no final o quarto todo arrumadinho. Isso é a teoria da evolução. Eu morro de medo de ser verdade isso, porque né, se eu estiver andando, explode tudo, o mundo aparece em cima de mim. Já imaginou isso? Aí a teoria do criacionismo, como é que funciona? O primeiro quadro era o quarto bagunçado,
O quadro do meio eram 2 cabras lá, arrumando o quarto, né? Arrumando a cama, outro varrendo. Aí o último quadro era o resultado final, o quarto todo arrumado. Nós não cremos que isso tudo aqui é resultado de uma explosão. Nós cremos que isso aqui tudo é resultado de uma ação espontânea do próprio Deus em fazer. Criou, produziu. É teoria. Só que eu me baseio em fé, convicção e certeza. Estou certo. A teoria da evolução se baseia só na teoria. Nós estamos falando de ciência. Ciência pressupõe a repetição de um fato que empiricamente é repetido. Então não é ciência. Há uma grande confusão em dizer criacionismo não é ciência, evolução não é ciência. São teorias que são mais filosóficas do que científicas, que estão no campo da discussão, né? Estão no campo da discussão. Então alguém fala assim, vamos fazer uma experiência científica. Não dá para colocar de novo Deus no aquário e de repente aparece lá um mundo miniatura. Ah, deu certo. Não funciona. Também não dá para pôr um macaco preso numa sala e ficar esperando ele virar gente, porque o cara fica lá muito tempo e não vai virar gente. São teorias. Nossa teoria se baseia no que nós lemos, Gênesis capítulo 1. A teoria da evolução se baseia em assistir determinados atos que aconteceram na natureza e a partir daqueles atos ocorridos, levantar um pressuposto. Ah, essa tartaruga era assim, agora ela é desse jeito porque ela evoluiu. Ah, o Tony Ramos, ele era macaco, mas ele virou gente. Então o cara assiste novela, aí vê o Tony Ramos e fala, lá, não falei, tá vendo? Quase macaco, né? Não, ele é só um homem mais cabeludo. Ele não é um macaco que virou gente. O macaco continua sendo macaco e o homem continua sendo homem. Então, são os pressupostos. Nós cremos, então, num Deus onipotente e sábio. Esse Deus onipotente e sábio é que dá partida a tudo. Quando a Escritura apresenta Deus como Criador, ela propõe a visão de um Deus todo-poderoso que, guiado por sua sabedoria, cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, eu já contei aqui, quando a Alice nasceu, eu peguei... Aí coloquei a mão na cabeça. Eu, nossa, é mole mesmo. Quando eu segurei, abaixou, eu fiquei desesperado. Ah, agora fica com a cabeça afundada, um buraco na cabeça. Aí fomos ao médico, ele falou, não, pai, volta. Ela volta de novo, não tem problema nenhum. É mole mesmo, e justamente por isso, porque aí você pode ter essa certeza que não vai fraturar, não vai quebrar, nasce com uma fenda, né? Que agora me foge o termo específico. E na minha ignorância em casa, quando eu peguei na cabecinha que afundou um pouco, eu falei assim, tinha que nascer com a cabeça bem dura, né? Que eu podia deixar cair e não morria, né? Aí eu cheguei lá, contei isso para o pediatra, ele falou assim, não, pai, quando nasce, a criança nasce, essa fenda que existe entre os dois lados do crânio, permitem que um lado e o outro, quando ela vai passar pela vagina da mãe, entrem e a cabeça fique menor, então ela passe. Se já fosse soldado, fosse um crânio duro e rígido, todas as mães morreriam no nascimento dos filhos. Na hora, no gabinete lá dele, eu falei assim, Deus é sábio. Se eu fosse um evolucionista, qual era a minha teoria então acerca disso? Começou todo mundo com cabeção e as mães todas morrendo. Depois de morrerem muitas mães, o que foi que aconteceu? A natureza arrumou um jeito de nascer as crianças melhores. Qual foi? Nasceu um com a cabeça mole. Quando nasceu um com a cabeça mole, a natureza, olha aí, é desse jeito. E aí todos começaram a ter a cabeça mole. Como é que tem uma inteligência sem inteligência? Então não tem condição. Por isso nós temos a ideia do design inteligente. Tudo foi produzido, realizado, desenhado da forma que deveria ser. Porque se todas as mães estivessem morrendo, o que ia ter acontecido com a humanidade? Tinham 10 mães no início, vamos supor, 10 mães. 10 amebas viraram mulheres. Aí você riu, né? Mas os caras estão dizendo que você era uma amebinha. Aí você está lá, 10 mulheres, existiam 10 mulheres.
As 10 ficaram grávidas, não tinha contraceptivo, né? Não tinha nada, tinha televisão, ficou todo mundo grávida. Aí nasceu todas as 10 crianças. As 10 mulheres, o que aconteceu com elas quando nasceu? Não tinha cesárea também na época, cabeção desse tamanho, morreu todo mundo. As crianças que não morreram, sobreviveram. De 10, vamos pôr que 5 ficaram vivas. As 5, 3 eram mulheres e 2 eram homens. De um grupo de 10 mulheres e 10 homens, se reduziu para quanto? Quantos tem agora? 12 homens e 3 mulheres. Essas 3 que estão ali, aí nasce filho. Se as 3 tiverem filhas mulheres, o que ainda vai acontecer? Ainda vai ser muito pequeno número, né? Se as 3 tiverem. Aí a tendência era, até que a natureza modificasse, era acabar. Não era existir mais. Então, nós queremos que Deus já fez assim. Então, quando a criança nascer, ela já nascia mesmo. Não precisou um processo de transformação até que se alcançasse aquela perfeição. Já nasceu daquele, Deus já fez para que o crânio diminuísse o tamanho, já passasse e já nascesse. E a mulher preservasse em vida. Nós cremos assim. Então, isso chama-se design inteligente. As coisas foram feitas no lugar. No lugar. E aí, então, a humanidade teve continuidade como todos os seres. Todos os seres. Então, nós entendemos que existe todo um princípio inteligente por trás. Quando eu tiro Deus de cena, tudo fica ao acaso. Vai acontecendo. E a tendência, então, é de você dar muito tempo às coisas. Não, isso aqui com o tempo vai resolver e tudo vai dar certo. Porque tem acontecido assim. Só que isso é o acaso, e as coisas não funcionam assim. Nós queremos que tem propósito para tudo, e Deus desde o princípio tem dado propósito. Lembra no relato que nós lemos agora de Gênesis? Cada árvore que deu fruta tinha sua própria semente. Porque se a árvore não tivesse semente, ela ainda fosse desenvolver esse método, o que ia acontecer com ela? Nasceu um pé de manga lá. De repente, uma ameba virou manga. Aí nasceu um pé de manga. Se a manga não tivesse semente, o que ia acontecer com o pé de manga? Não ia ter pé de manga. Mas Deus fez cada uma conforme a sua espécie, já com a semente. O texto declara isso. Quando ele fala dos animais, o que ele disse? Sede fecundos e multiplicai-vos. Não é que houve um desenvolvimento, eles já foram feitos para multiplicação. Então existia macho e fêmea, cada um conforme a sua espécie. Agora pergunta, tinha chihuahua lá na criação? A Minnie estava lá, dona Nilda? A Eva de Minnie estava lá? O Adão da Minnie? Aquele pardal que cantou hoje de manhã, os antepassados deles estavam lá? Eu acredito o seguinte: Deus fez todas as espécies. E as subespécies, elas foram surgindo depois com o tempo. Então não tinha um Rottweiler correndo atrás de Adão, né? E Adão, cachorro muito bravo e tal. Não tinha. Depois foram surgindo essas subespécies. Mas todas Deus criou. Adão e Eva, eles eram japoneses, era branco, era negro. Ele era como? Ninguém sabe. Mas o que Deus faz lá no capítulo 11 de Gênesis? Na Torre de Babel? Separa e determina o quê? Que agora vai ter diferentes nações. Então Deus fez um homem. E depois Deus se divide em vários grupos. Esses grupos vão ganhando características próprias. A gente não nasce muito com o olho azul aqui. Por quê? O olho azul é mais propício para aqueles que vivem nas regiões de neve, que tem muita claridade. Então, o olho mais claro dissipa melhor a luz. Então, a gente não tem muita necessidade disso. Então, nós temos olhos mais escuros. E aí, cada raça, cada grupo vai tendo uma característica própria. Não é que ele desenvolveu, é que é próprio dele. Nós queremos que Deus fez o homem com as suas características próprias. Não que o homem é produto do acaso.
Então a gente acredita num ser inteligente, que dirige todas as coisas, tem feito todas as coisas com propósito. Isso dá mais racionalidade. Para mim, então, não é que um monte de mãe ficou morrendo para dar uma criança que deu certo. Para mim, Deus fez uma mãe certa, um pai certo e uma criança certa. E que aquilo, então, vai dando continuidade. E tudo o que acontece de errado na criação é resultado do pecado. Não é que Deus fez com problema. Por que a gente fica doente? Porque Deus não... Deus fez tudo muito bom. Verso 31 de Gênesis 1. Porém, quando o pecado entra na criação, o que ele faz com a criação? Deturpa a criação. É por isso que espécies são extintas. É por isso que nós padecemos e sofremos muitas enfermidades. Por causa da entrada do pecado na criação, a criação então foi deturpada. Então as espécies vêm sofrendo extinção, vêm deixando de existir. E aí a culpa não é que Deus fez mal feito ou porque não tem se desenvolvido. O problema é o pecado que entrou na criação e alterou a criação. Então o primeiro pressuposto é criados pelo poder da palavra de Deus. O relato bíblico da criação se estrutura em torno da figura onipotente de Deus, destacando continuamente o fato de que Ele fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. A repetição das expressões disse Deus e assim se fez, Gênesis 1, 3 a 26, é uma ênfase desse poder criativo. A ênfase na pessoa e no poder de Deus. Olha lá, Hebreus, o capítulo 11, o texto que nós hoje consultamos sobre fé. Olha lá, o capítulo 11, verso 6. Quem encontrar pode ler. Agora o verso 1, por favor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Sem fé não se agrada a Deus. O autor de Hebreus então define o que é fé. E ele diz então que a fé é certeza e convicção. De quê? Coisas que se esperam, mas fatos que não se veem. Agora olha o verso 3 do capítulo 11. Alguém leia, por favor, Hebreus 11, 3. Então eu preciso de uma prova que o universo foi criado por Deus? Tem que ter uma evidência. Tem que mostrar, Dilson, uma foto para você. Aqui, ó, Deus lá fazendo Adão. Agora eu acredito. Né? Tem um programa no Discovery Channel lá que é a procura do pé grande. Aí os caras ficam na madrugada toda no meio da floresta com a câmera ligada em infravermelho. A folha balançando, olha lá, ele passou andando ali, viu? Aí mostra depois um filme todo borrado, assim, ruim, uma folha balançando e falando, olha, ele passou ali. Imaginou, o Everton liga lá no YouTube, aí tá lá assim, encontraram uma gravação feita por Moisés, Deus criando o universo. Aí tá lá meio borrado assim, Deus fazendo. Por que a gente crê? O verso 1 diz o quê? A certeza de quê? Eu não vejo, eu espero, mas eu estou certo, convicto que Ele criou o universo como? Poder da sua palavra. Então nosso primeiro pressuposto da criação é um Deus onipotente, pessoal, infinito, criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Tudo veio a existir a partir de Deus. Esse é o primeiro pressuposto. Segundo pressuposto com o qual nós trabalhamos aí. Criados pela sabedoria de Deus. Em Provérbios 8 e 9, a sabedoria é personificada. Provérbios 8, 1. De maneira que seus atributos são louvados e exaltados, como responsáveis pelo equilíbrio de todas as coisas. Provérbios 8, 8 e 9. 15, 16 e 19 e 21. Um destaque é dado ao fato de que a sabedoria de Deus ter sido a força ativa na criação. Provérbios 22, 31. Alguém leia, por favor. Provérbios 22, 31.
Provérbios 22, desculpa-me. Provérbios 22, a partir do verso 1, diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre encontram a um e ao outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho dos perversos. O que guarda a sua alma, retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia justiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se ir a contenda, cessarão as demandas e ignomínia. O que ama a pureza no coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas a palavra do ímpio ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca e a mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao conhecimento. Porque ele é coisa agradável, os guardares do teu coração e os aplicares de todos os teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles, tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não estejas entre os que te comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com o que pagar, porque arriscas a perder a cama de debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre as plebes. Então, a partir aí do 21 até o 30, mas especial aí no 22, ele diz assim, que no verso 2, o rico e o pobre se encontram, e a um e a outro faz o Senhor. E ele vai trabalhar sobre a diferença entre o rico e o pobre, sobre o estabelecimento desses princípios. Levíticos, Deuteronômio estabelece o princípio que sempre haverá pobres na face da terra. O autor de Provérbios, do capítulo 21 até o capítulo 31, vai tratar sobre Deus criando, mantendo e estabelecendo as coisas. O que ele relata em todo o livro de Provérbios, em especial do 21 aqui até o 31, é que Deus estabelece princípios éticos, e que esses princípios éticos existem entre todos os homens. Dá um exemplo para vocês: o pastor foi ser missionário entre os índios, chegou na aldeia, foi morar na aldeia e tal, mudou para lá. Primeiro dia, tirou a camisa, tirou a calça, tirou a cueca e saiu peladão na aldeia. Está andando lá entre todo mundo, bom dia e tal, pastor, estava lá na igreja. Aí os índios tudo, que é isso? Aí um índio reuniu, chegou lá, só pode andar pelado na aldeia não. Aí o pastor olhou para os índios tudo, vocês estão tudo pelado, rapaz? Aí o índio, não, a gente está pelado não. Como não, rapaz? Eu estou vendo tudo aí. Não. Eles pegavam uma palha, enrolavam ela, faziam uma tira, amarravam no pênis, suspendiam o pênis e amarravam na cintura. Andar com o pênis caído era imoral. O pastor viu todo mundo pelado, não percebeu a tirinha, porque quem anda de camisa e calça, né, uma tirinha, aí saiu peladão, né? O pessoal, não, isso é imoral, pode andar pelado aqui, tem que pôr a tira. Eu estive entre os índios Chavantes, lá no Mato Grosso, e todas as mulheres, nuas, em nenhum momento mostravam a sua nudez. Todas elas, quando abaixavam, tinham as pernas cruzadas. Nunca vi nenhuma índia mostrar sua nudez.
A vagina delas sempre estava coberta pelas pernas. Elas não abriam as pernas, não sentavam de pernas abertas, não abaixavam. Elas sempre cruzavam as pernas. Então você vê sem roupa nem fala, não tem moralidade. Tem moralidade. A parte da intimidade está sendo reservada, preservada, não está à mostra. Todos os homens têm um princípio moral estabelecido dentro de si. Então a gente acha que os índios, porque estão desnudos, são imorais. Não são imorais. Eles têm moralidade. Então aquilo que para eles é imoral, que é mostrar as partes íntimas, está sendo preservado. E a gente acha que, não, eu que sou moral, que eu ando vestido. Não, a moralidade é um conceito interior. Então até entre aqueles que estão andando desnudos, há moralidade. E a gente então vai pensando que não. Então todos os homens, em todas as sociedades, têm um princípio de moralidade. Tem um princípio de moralidade. Então eles sabem o que é certo, o que é errado. Todos os grupos têm isso. Quem é que estabeleceu isso no coração do homem? Eles tiveram aula de moral e cívica, tiveram? Não. Mas dentro do coração deles tem um princípio estabelecido de que aquilo é errado, de que ele não pode fazer aquilo. Então esses princípios, eles podem ter maior ou menor valor. Então em determinados grupos, vamos pegar os muçulmanos. Eu não estou falando dos extremistas, daqueles que obrigam as mulheres a andarem até com os olhos cobertos. Eu estou falando daqueles grupos que não permitem que as mulheres andem desnudas, estejam cobrindo os braços e as pernas, porque eles acham que mostrar qualquer parte do corpo é imoralidade. O índio acha que mostrar a intimidade dos órgãos sexuais é imoralidade. Então ele está sem nenhuma roupa, mas ele ainda tem moralidade. Se ele vier no nosso meio, é imoral do jeito que ele está. Vocês concordam comigo? Para nós. Porque o nosso princípio de moralidade diz que eu tenho que estar todo coberto. Lá eles entendem que a parte privada dos órgãos tem que estar coberta. Então aquele é o princípio estabelecido lá, mas é um princípio de moralidade. Então não há esse princípio ausente. Todos os grupos têm. Tem certo e errado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então Deus estabeleceu isso no coração dos homens. E todos os homens vivem a partir desse princípio. Quando eu vou agindo fora desse princípio, que é um Deus criador, que tem uma ética que vai permear todos os homens, o que eu começo a fazer? Eu posso viver do jeito que eu quiser. E aí então a gente começa a fugir dos padrões éticos e morais. E a gente começa a ver aqueles grupos que se retiram, vivendo algumas coisas que a gente fala assim, é um absurdo isso. Ultimamente, o último que eu vi, tem um programa na National Geographic que chama Tabus, de um grupo que se retirou e foi morar no lugar porque eles acreditam que os filhos podem ter relação sexual com os pais. Está fora de qualquer padrão de moralidade em qualquer grupo. Em qualquer grupo que você for, isso é um desvio ético. Você pode ir no índio lá, que vive totalmente nu, e perguntar para ele, o que ele vai dizer sobre isso? É errado. Você pode ir lá no meio dos israelenses, perguntar dos árabes, dos africanos, é errado. E aí de repente um grupo lá, conduzido por pecado, decide que não. Aí eles vão viver no lugar lá, o filho dorme com a mãe, o pai dorme com a filha, e a bagunça é geral. É falta de princípios éticos. E aí quem acredita no desenvolvimento vai dizer assim, não, mas olha aí, você já imaginou se não tiver mulher, né? Lá em Brasília tem pouca mulher, né? Em Minas está sobrando. Não, mudou, eu acho que a última pesquisa acho que é Goiânia, né? Tem mais mulheres do que homens. Está faltando mulher, então os caras têm que casar com as mães mesmo. Então eles acham que é um princípio que está desenvolvendo e possibilitando a continuidade da raça. Nós cremos que não funciona assim. Não funciona desse jeito. Quando Abraão e Sara não podiam ter filhos, ele era de idade avançada e ela era estéril. O que Deus disse? O que ele falou? Vai lá e pega a escrava e faz um filho. Eu vou prover. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que Abraão fez? Eu estou velho. Sara é estéril. Vou dar um jeito. E
criou um princípio pessoal para estabelecer aquilo que ele aguardava. Vou gerar um filho na escrava. O que Deus fez depois? Abraão, não falei para você que eu ia lhe dar o filho? Manda a escrava e o menino embora. Está errado, não é isso, não era assim. E concedeu um filho para ele. Então era para aguardar. Daí quando termina o livro de Hebreus, lá no capítulo 11 mesmo, Deus vai falar sobre essa fé que esteve presente nesses homens que aguardaram em Deus, mesmo fungindo alguns princípios que a gente acha que a gente pode dar jeito. Então nós temos um princípio, um padrão absoluto, é Deus, e fora dele não há nada. Então eu me guio por ele. Então quando nós pensamos em termos da criação, nós achamos certo que aquilo que Deus disse é certo, é correto, e não há nada certo ou correto fora de Deus. Então eu não posso criar meus próprios princípios. Então eu me guio pela sabedoria de Deus. Segundo, criados por um Deus digno de adoração e louvor. Apocalipse 5, nós já meditamos nesse texto, fala sobre aquele momento de culto nos céus. Toda a criação deve me conduzir a adorar Deus. O que acontece quando a criação é o estado último? Então, vamos lá. Eu fui pescar agora no feriado, aqui no lago. E eu achei um lagozinho mais afastado. E estava lá e olhando. No final do dia, o sol começou a descer. E aí começou a refletir. O lago ficou mais calmo, menos vento. E aí começou a refletir as árvores, tudo. E aí você fica olhando para aquilo e fica falando assim, que coisa maravilhosa, né? No meio de Brasília, está ali a natureza. Todo o seu esplendor. E aí eu fico olhando, eu não me prendo ali. Eu vou além daquilo. Eu olho, reconheço a força da natureza, a beleza dela, a capacidade de vencer a cidade concreto e permanecer viva. E assim, louvado seja o Senhor. O que o naturalista faz? Ele coloca onde? Qual é o último ponto dele? A natureza. Então a natureza está acima de tudo. Então eu já vi naturalista que morre pela árvore. Mas uma pessoa vale uma árvore? Uma árvore vale uma pessoa? Então vamos destruir todas as árvores em prol da gente. É assim? Não. Vamos destruir todas as pessoas pelas árvores? Não. O que a gente tem que fazer? Olha para o Criador. O que o Criador disse? Árvores e pessoas juntas. O naturalista coloca as coisas acima das pessoas. Então ele ama mais as coisas do que as pessoas. Então ele olha para a natureza. A natureza é o ponto máximo. Ele adora a natureza. E ele quer entender, às vezes, a vida a partir da natureza. Então ele quer buscar respostas na natureza. A natureza responde tudo? Não. Ele não encontrará a resposta. Principalmente aquelas perguntas. De onde eu vim, para onde eu vou e o que eu sou. Se eu estudar os seres, o que eu vou descobrir? Só sirvo para reprodução. Só isso. Eu só sou isso. Uma máquina de reproduzir? Quando eu olho para Deus, eu descubro que o ser humano é mais do que isso. A natureza é mais do que isso. Qual é o propósito da criação? Glorificar a Deus. Então, tanto o homem quanto o mundo criado ganham um propósito maior. Então eu não sou um fim em mim mesmo. A reprodução não é um fim para mim. A continuidade da espécie não é um fim para mim. O mais forte vencendo o mais fraco não é um fim para mim. O fim para mim é a glória de Deus. Todas as coisas devem funcionar para a glória de Deus. O naturalista, ele vai tomar dois caminhos. Ou ele vai exaltar a criação, torná-la Deus e submeter a ela. Então ele vai viver pelos princípios da natureza. E aí a gente vê esses cientistas, eu fui pensando num cientista renomado de Harvard, defendendo que estrupadores é correto o estrupo. E que deve ir por esse caminho mesmo. Eu fico pensando num homem com tanto entendimento sem sabedoria. Por quê? Ele entendeu que o mais forte sobrevive ao mais fraco. Então eu pego uma minhoca, em defesa, coloco no anzol para pegar um peixe. E se eu fosse pegar ele, eu não ia conseguir nunca, porque ele nada que é uma maravilha. Eu nado que nem uma pedra. Então, eu ia perder a batalha com ele. Aí eu ia pegar o princípio de que o mais forte vence o mais fraco. Como eu sou mais inteligente, mais capaz, então eu vou destruir tudo.
Vou arrancar todos os peixes e vou acabar com tudo. É assim? Não. Ou eu vou achar que eu devo defender a natureza acima dos homens e vou querer acabar com todos os homens e ter só a natureza. O princípio cristão entende que Deus estabeleceu os homens para viver na natureza. Então a natureza não está acima do homem, nem um homem acima da natureza. Deus está acima de tudo e nós somos criados por Deus. Esse princípio me ajuda a lidar com o mundo em queda, a transformá-lo. Daí lá em Romanos, capítulo 8, o que é que Paulo ensina? Que a natureza geme, aguardando o quê? A revelação dos filhos de Deus, para que haja uma restauração da natureza. Então eu não me torno aqueles, como é que o pessoal chama? Aqueles ecologistas que se amarra lá, passa fome, morre para defender uma árvore, né? Ambientalistas. Então eu não sou um ambientalista que coloca a pessoa abaixo da natureza. Eu entendo que a natureza deve ser preservada, deve ser cuidada. Ela está sofrendo danos por causa do pecado, então eu não posso resolver o problema. Ele vai permanecer até o dia que Cristo voltar. Eu posso amenizar e posso corrigir naqueles que é possível, porque só deixa o pecado quem é salvo. Então se eu pego um não salvo e começo a ensinar ele a fazer reciclagem para preservar o planeta, ele pode até fazer reciclagem, por interesses muitos. Se você juntar todo o papel, você vende ele. Qual o interesse dele? É preservar a natureza? É financeiro, é ganhar dinheiro. Quando aparecer alguém falando assim, não, se você cortar todas as árvores, você ganha mais, o que ele vai fazer? Ele vai reciclar papel ou cortar árvore? Cortar árvore, está ganhando mais. O não cristão, ele para de cortar as árvores e reciclar papel, porque ele entende que se ele continuar cortando todas as árvores, ele está destruindo a criação de Deus. Veja, ele está submisso a Deus como Senhor e preservando a natureza. Os pressupostos são diferentes. Para aqueles que vivem no pressuposto errado, sempre vai ter alguma coisa no lugar de Deus, e Deus sempre vai estar fora da jogada. Então nós entendemos que a adoração e o louvor devem ser dados a Deus. Então quando eu vejo a natureza, quando eu lido com a natureza, o fim disso é a glória de Deus e não a própria natureza. Quem vive por um princípio não criacionista, ele não percebe Deus, não consegue ver a mão de Deus. E aí então ele fica maravilhado com aquilo que deveria apontar a maravilha. Quem é a maravilha? É Deus. Então ele fica ali, ele não vai além daquele ponto. Primeiro, então, Deus é digno por causa da sua perfeição. Então a criação aponta a perfeição dele. Salmo 19, a partir do verso 1 até o verso 6 fala disso. A criação aponta a perfeição de Deus, ela não é a perfeição. Então algumas pessoas ficam maravilhadas com a natureza e esquecem de entender o porquê que ela nos maravilha. Por que ela maravilha o ser humano? Para mostrar quem é Deus. Abra lá no Salmo 19 para vocês entenderem isso. A partir do verso 1. Alguém pode ler para mim, por favor, do verso 1 até o 6. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discussão de um dia, uma luz revela o conhecimento da outra noite. Não há linguagens nem palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins. Aí pôs uma tenda para o sol, ao qual um noivo que sai dos seus aposentos se regozija como um herói, que percorre o seu caminho. E se viu a extremidade dos céus, e até outra vai o seu percurso, e nada põe o seu valor. Bem, então o verso 1 já começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras da sua mão. Qual é o papel da criação? Mostrar quem é Deus. Então, nós não negamos a ciência. O próprio texto declara que a natureza revela o quê? Conhecimento. O cristão, antes, pelo contrário, quando tem uma visão correta de como as coisas funcionam, vai entendê-las melhor, vai compreender. Tanto que você vai observar, por exemplo, que os maiores cientistas, eles tinham origem judaico-cristã.
judaico-cristã. Albert Einstein, qual era a origem dele? Judaico. Se você observar, grande parte das teorias, do conhecimento deles está apresentado implicitamente nas Escrituras. Implicitamente nas Escrituras. E a partir daquela verdade, observando a realidade, eles elaboraram leis científicas. Então, o cristão ele não deixa a ciência. Nós não somos contra a ciência. Nós somos a favor da ciência com pressupostos verdadeiros, corretos. Então, eu vou olhar para a ciência com a lente das Escrituras para ver a verdade como ela realmente é e não para me iludir com aquele conhecimento pecaminoso que deriva do próprio homem. Então, meu conhecimento não deriva de mim, ele deriva de Deus. E a partir daquilo que eu vou tomar de Deus, eu olho para a natureza e posso percebê-la da forma correta. Então, a importância de um pressuposto para o entendimento da criação. Primeiro, nós encontramos uma ideia de que evolucionismo é científico e criacionismo é religioso. Tem que acabar com isso. Primeiro, os dois são filosofias. São filosofias. Nós, criacionistas, defendemos o pressuposto que Deus criou todas as coisas. Então, é um pressuposto. O evolucionista vai entender que as coisas tiveram origem aleatoriamente, não por um ser inteligente e eterno. Então, não há Deus, não existe Deus, Deus não está presente, nem criando, nem dirigindo nada. Tudo é o acaso, tudo funciona num sistema de ação e reação fechado. Então, Deus não tem nada a ver. Para nós, Deus é o ponto central. Para eles, a ausência de Deus é o ponto central. Então, eles trabalham mais na ideia de ateísmo do que na defesa de um pressuposto científico. O principal ponto é negar a existência de Deus. O evolucionismo, quando em sua última instância, quando alcançar os seus filhos na escola, na universidade, o último pressuposto e o pressuposto principal é negar a existência de um ser inteligente, eterno, que criou todas as coisas. Esse é o ponto principal. Então, nós estamos trabalhando, são fatos que, como eu levantei no início, se não existisse Deus, como é que seria o mundo? E vocês levantaram, seria um mundo sem princípios morais. Não seria um mundo sem princípios morais. Eu vou fazer o que eu acho certo, o que eu acho correto. Então eu estava na madrugada do dia 1º meditando sobre isso. Se não fosse a palavra de Deus, ai de mim. Ai de mim. Primeiro eu ia ter o meu pressuposto pessoal. Eu estava meditando sobre um erro que eu cometi, e aí eu falei assim, eu falei porque aconteceu isso. E de fato aconteceu, mas não justifica o erro. Como, mesmo usando de consciência e lógica, não tinha sentido, eu falei assim, mas isso é culpa do tempo que eu vivi em tal lugar, e lá falava assim, então agora eu estou falando assim, então a culpa é do meu histórico. Só que eu sou cristão, e aí eu fui para as Escrituras, e a Bíblia me disse assim, que o que eu fiz é errado, porque Deus estabeleceu um padrão correto para agir, e que eu tenho que viver naquele padrão. O que eu fiz é pecado, então eu preciso me arrepender e viver conforme o padrão de Deus, não me justificar, não apontar outras situações, mas entender que eu errei no padrão de Deus e me adequar ao padrão dele. Se Deus não existisse, não houvesse esse padrão, ai de vocês. Vocês estavam enrolados. Eu acho que não tinha mais ninguém aqui que era amigo meu. Vocês não estavam mais convivendo comigo. Porque o meu padrão, pessoal, de autojustificação ia me liberar de muita coisa errada que eu faço. Isso aconteceu porque a Renata não fosse chata, eu não tinha feito aquilo. A culpa é da Renata. A Renata é chata? Não que você seja, tá, Renata? Aí eu ia jogar a culpa na Renata. Aí o Thiago é mais amigo meu. Eu falo assim, você tá certo, mas a Renata é chata mesmo, né? Eu falo, então eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu ia brigar com o Felipe.
Eu ia brigar com a Nicole. Eu ia brigar com a Eze. Eu ia brigar com todo mundo. Aí a Bíblia vem e diz assim: o problema não está nem nela, nem nele, nela, nem nele. O problema está em você. Se eu não tenho esse padrão, eu vivo conforme o meu padrão. Então, o criacionismo defende a existência de Deus. O evolucionismo defende a não existência, não há Deus. No criacionismo há um padrão de regras estabelecidas. Quando Deus criou todas as coisas, o que ele fez? Criou homem e mulher, não está lá no texto? É um padrão? No evolucionismo não há padrão. O que vai acontecer? Você sabe o que os principais cientistas evolucionistas pensam em termos de seres humanos? Sabe como é que vai ser o futuro? Eles dizem que isso já vem acontecendo da década de 70 para cá. Aquilo que o pessoal chama de... Quando nasce com um sexo, mas é outro. Como é que diz o termo? Hermafrodita. Não é bem hermafrodita não, é outro termo. Assexuado. Na Alemanha, por exemplo, foi promulgada uma lei agora que as crianças não têm no registro lançado o sexo e até os 10 anos de idade elas têm direito, fica limpo. Quando chegar aos 10 anos de idade, então reúne e fala assim: você quer ser o quê? Aí fala assim, o menino fala assim: eu quero ser mulher. Aí põe lá que é feminino. A tendência, segundo os principais cientistas evolucionistas nessa área, é que no futuro, lá no ano 2050, nós já vamos conseguir nascer com o sexo que a gente quiser. Ou com os dois. Já imaginou isso? Isso já reflete, por exemplo, na nossa política. Nosso sistema único de saúde já paga hoje cirurgia para mudança de sexo. Vocês sabiam disso? Então, se eu chegar hoje no posto de saúde e falar assim: Renata, eu quero mudar de sexo. Ela é enfermeira lá no posto de saúde. Ela: então eu vou fazer aqui, eu fiz tudo, aí muda, aí eu viro mulher. Aí eu apareço no outro domingo, toda, alegre e tal. Aí eu desisto. Vocês sabem que foi aprovada uma lei agora que você pode desfazer e quem paga isso é a gente de novo? Aí eu volto lá e falo: Renata, eu não quero mais ser alegre. Aí eu tenho que mudar, aí paga de novo para eu mudar de novo. Da onde é que vem isso? Dessa ideia de que o ser humano está sofrendo uma transformação. O ser humano não está sofrendo transformação nenhuma. Como é que Deus fez? Homem e mulher. Está sofrendo transformação. Está nascendo porque é o pecado que está prejudicando. Não tem nada a ver com a evolução. Não é porque a gente está evoluindo, já imaginou no futuro lá, 2148, não vai mais precisar, ninguém vai mais precisar casar. O próprio homem vai se fecundar dentro do seu próprio útero e vai ter um neném sozinho. Que maravilha, né? O pessoal, você fala isso com um cientista evolucionista, ele chega, o olho dele brilha, A ideia de que ninguém vai mais precisar de ninguém, que o homem está se transformando. A Bíblia diz que não, tem um padrão. Qual é o padrão? Homem e mulher. O evolucionismo diz que não há esse padrão, então que essa mudança é constante e que o mundo está mudando. E isso deve ser, então, aceito. A Bíblia diz que não. Por exemplo, o declínio da família. Os evolucionistas entendem que o ser humano está alcançando a perfeição. Então eles entendem que é melhor você ter um filho, ou talvez não ter filho, porque isso é melhor. Mas a Bíblia disse o quê? Qual é o princípio bíblico sobre isso? O que Deus disse para Adão e Eva? Sede fecundos e multiplicai. É o termo que aparece lá. Se Adão e Eva eram 2, multiplicar vira quanto? 4. Então, no mínimo 2 filhos. Então, o mundo está indo na direção oposta, Não ter filho, ter um só. O que a Bíblia está dizendo? Cresçam e multipliquem-se, sejam fecundos. Aí diz assim que nós estamos vivendo melhor. Eu não consigo perceber isso. É engraçado que o Globo Repórter passou a reportagem. Os melhores países de viver, Suíça, Suécia, não sei o que, Islândia, Finlândia. Aí, uma semana depois, saiu a reportagem lá. Aumentou 1.148% os homicídios e suicídios nesse país. Eles aumentaram, sim, muita qualidade em determinados aspectos,
Mas em outros aspectos isso decaiu muito. Os relacionamentos humanos, o uso correto da natureza, tudo isso o homem tem perdido cada dia mais. Então ele não está respondendo às necessidades primárias. Não está conseguindo responder. Então veja como o criacionismo nos dirige a posição ética, moral mais elevada, um princípio absoluto de verdade e um Deus que dirige tudo. O evolucionismo é na direção de não haver um Deus, não há princípios éticos e morais nem absolutos, e tudo está em mudança constante. E isso acontece aleatoriamente, não é dirigido. Então, se está dando certo, beleza, é isso aí. Nós não funcionamos assim, não é pelo pragmatismo. Não é pelo pragmatismo. Nesse livro lá, O Deus do Sexo, o Dr. Peter Jones fala desse teórico e cientista que está defendendo que o estupro é um caminho correto. Você vai ver o estudo do cara, tem sentido, não é um negócio, não dá para entender aquilo como algo lógico. Ah, mas dá certo, o cara consegue ter um coito sexual e vai produzir filhos. Não, se eu for me dirigir por isso aí, o casamento tradicional está dando certo, não está dando certo? Você casa, escolhe uma pessoa, é fiel a ela, não está tendo filhos? O Silvano teve 3, né, Silvano? Então deu certo. Cria os 3 filhos. O estrupador não vai fazer isso, vai criar os filhos? Então não está dando tão certo como ele pensa. Não está dando o resultado final que ele está acreditando que vai dar. Aí eu pego o meu princípio de que Deus estabeleceu homem e mulher que devem se casar e levo isso à verdade máxima. Isso dá mais resultado, ok? Alguma pergunta, alguma colocação para a gente encerrar? Sim, Mateus. Você falou no início sobre a questão de não existir Deus e não ter princípios morais. Só que depois você falou também da questão de Deus já ter colocado princípios morais no homem. A gente tem pessoas que não têm motivação do cristianismo, do hebraico, mas princípios parecidos com os princípios da palavra de Deus. Aí a pergunta é que, mesmo se não houvesse, sei lá, se a pessoa não precisasse da Bíblia, esses princípios morais que Deus colocou não estariam com elas para... Tá, eu não falei a existência de religião. Estou falando, suponhamos que Deus não existisse mesmo, não houvesse Deus. O que aconteceu? Não ia ter princípio moral, porque Deus estabeleceu os princípios morais. Sem Deus não haveria. Não estou falando da religião, porque mesmo povos que não têm religião ou um conhecimento de que há Deus, eles têm princípios morais que Deus implantou. Capítulo 2 de Romanos. Capítulo 1 e 2. Agora, eu estou falando se Deus não existisse mesmo, não houvesse Deus, e aí Deus não tivesse implantado princípios morais, o mundo seria um caos. Não estou falando da existência de religião ou o reconhecimento da existência de Deus, porque mesmo que não reconheça, ele existe, né? Eu nunca vi o Obama, mas ele está lá vivinho da Silva, né? Porque eu nunca o vi, que ele não existe. Então não é isso que eu estava falando. Eu estava falando do fato de que se Deus não existisse, ele mesmo, pessoa Deus, não existisse, o mundo seria diferente do que ele é. Então não é não reconhecimento, porque mesmo os povos que não reconhecem têm princípios morais, porque Deus implantou no coração do homem, ok?